somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 28 de junho. Confira os destaques dessa edição. Erechim cedia o segundo encontro Tarô com Sotaque. Governo do Estado distribui 90 mil Chromebooks para alunos de escolas da rede estadual. Sicredi chega à marca de 6 milhões de associados. E o Governo do Estado inaugura Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional em Porto Alegre. E a previsão do tempo para quarta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Com a saúde ocupacional Unimed, o E-Social é fácil. Aproveite o mês do trabalhador para deixar a sua equipe mais segura. Solicite uma proposta. Ligue no 3520-6103 ou chame a equipe da Unimed através do WhatsApp 99243-7846. E na manhã de segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar foi despachada via sala de operações para verificar a situação de um furto em um estabelecimento comercial na área central de Erechim. Os policiais que trabalham no programa Sentinela localizaram a autora através das câmeras de vídeo monitoramento e repassaram a direção à guarnição que estava na rua, sendo logrado êxito na abordagem e recuperação dos objetos furtados. Diante do fato, a mulher de 37 anos de idade foi presa e conduzida à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. E o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo e da Superintendência dos Serviços Penitenciários, inaugurou o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, localizado na Rua Salvador França, na cidade de Porto Alegre. Acompanhe. O NUGESP, o Núcleo de Gestão do Sistema Prisional, é uma concepção totalmente nova a respeito da entrada do preso no sistema penitenciário. Todos os presos da região metropolitana, da região do Vale dos Sinos, do Vale do Paranhana, do litoral, inclusive, serão para cá trazidos. Primeira coisa, quando chega aqui, vai ao exame de lesão corporal. Segundo passo aqui dentro é a identificação do preso. A terceira é assistência por um advogado, ou um defensor público, ou um advogado privado. A quarta já é audiência de custódia, ou seja, o magistrado de plantão será de plantão aqui dentro, bem como o promotor de justiça. E a partir dali, então, vem a decisão depois da audiência de custódia. Se for para colocar tornozeleira eletrônica nesse preso, já passa para uma outra sala, os agentes da SUSEP colocam a tornozeleira eletrônica e ele vai para casa e passa a ser monitorado eletronicamente. Se ele for colocado em liberdade sem qualquer restrição, da mesma forma, abre-se a porta e ele volta, se essa for a decisão da Justiça. Se for decretada a prisão preventiva dele, ele é uniformizado e entra então para a área prisional. Nesta área ele poderá ficar no máximo por 15 dias e aí nesse período ele é absorvido pelo sistema prisional do Estado. Então efetivamente é uma maneira totalmente diferente daquela que nós fazíamos no Estado até então. Com esta casa e com outras obras que nós estaremos anunciando ao longo dessa semana, não tenho dúvida alguma que faz parte do passado para nós, presos em viaturas e presos em delegacias de polícia. Um ato realizado na Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles simbolizou a entrega de 90 mil Chromebooks às escolas da rede de ensino estadual.
O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária de Educação Raquel Teixeira apresentaram os equipamentos, conversaram com professores e também com alunos e falaram sobre a importância de destinar recursos relevantes para a qualificação e a utilização da tecnologia no ensino. Todas as 2.376 escolas serão contempladas. O investimento de mais de 165 milhões somente nesses equipamentos é parte do propósito de ampliar o acesso ao ambiente digital e fortalecer a qualidade da educação em todo o Rio Grande do Sul. Assim, afirmou o governador durante este evento. Esse ato de entrega dos computadores é um ato de futuro. Nós sabemos que a pandemia mudou profundamente a nossa vida. Houve perdas irrecuperáveis, de vidas principalmente, de salários, de renda, de sonhos, de esperanças. E o nosso papel enquanto escola, governador e a diretora, a Isabel Cristina sabe disso, e todos os professores sabem disso, o nosso papel enquanto escola é reconquistar, ajudar os alunos a reconquistarem a autoconfiança, a capacidade de autogestão da própria vida, traçar os rumos do seu futuro, a confiança necessária para apostar na educação, na ciência, no conhecimento como transformadores. No próximo bloco você confere. Erechim cedia o segundo encontro Tarô com Sotaque e a Sicredi chega à marca de 6 milhões de associados. E a previsão do tempo para quarta-feira. Nós já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores.
Inverno Master dá um quentinho no coração. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Sicredi ultrapassou em junho a marca de 6 milhões de associados. A instituição cresceu 13% nos últimos 12 meses em número de associados, o que representou uma marca de mais de 750 mil novos entrantes. O crescimento da rede de atendimento físico do Sicredi está alinhado ao objetivo de estar próximo para atender às necessidades das pessoas. Desde abril, a instituição está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Atualmente, são mais de 2.200 agências em mais de 1.600 municípios, sendo em mais de 200 desses a única instituição financeira presente fisicamente, o que reforça a importância do cooperativismo na bancarização e no acesso ao crédito para as pessoas. Aliado a isso, o Sicredi investe continuamente na ampliação de suas ferramentas e meios digitais que se somam para manter a proximidade com seus associados e comunidades em que está inserida. Terça-feira de temperatura agradável em Erechim. O dia já começou com uma marca de 12 graus. Durante o dia deu uma aquecida e aquela chuva que estava prevista aí, pelo menos durante a manhã e o início da tarde, ela não apareceu e o sol brilhou lindamente pela capital da amizade. E a quarta-feira, vamos dar uma conferida? Nós vamos começar a quarta-feira com 7 graus de mínima, a máxima de 14, a média do dia em torno de 11 graus, a umidade do ar 66%, ventos 14 km por hora e nós não temos chuva aí na quarta-feira, o sol vai aparecer novamente, mas em alguns minutos aí as nuvens podem encobrir o sol, mas ele vai predominar na quarta-feira. E a partir desta terça-feira até o próximo dia 2 de julho, Erechim cedia o segundo encontro Tarô com Sotaque, que é formado por diversas lideranças religiosas que se uniram para ajudar pessoas em dificuldades emocionais e também profissionais na solução de seus conflitos. Acompanhe. E acontece nesta semana aqui em Erechim o segundo encontro Tarô com Sotaque. O nome já é bastante curioso, né? E para falar sobre este evento aí que você pode participar, você pode se inserir de alguma forma através de uma leitura de cartas, através de uma terapia de reiki, barra de axis, enfim, são tantas atividades que vão acontecer e eu tenho certeza que você vai se encaixar em alguma delas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio da TV Erechim a Jaqueline Salvador, que é aqui de Erechim, participando pela primeira vez aqui no nosso programa. Bem-vinda. Muito obrigada. E também a Gessiane Araújo. A Gessiane não é de Erechim, ela vem da onde, Gessiane? Londrina, no Paraná. Olha aí, temos uma paranaense em solo gaúcho hoje, bem-vinda. Muito obrigada. E a gente também tem ela aqui que tem um sobrenome bastante chique, assim, acho que vocês nunca ouviram esse sobrenome, né? Eu particularmente não o conhecia, é Sara Vaneffen. Olha que elegância o nome dessa mulher, ela vem de Curitiba e já foi apresentadora de TV. Bem-vinda! Obrigada, bem-vindo. E também a Sandra Patrício, que é de Santa Catarina, minha conterrânea, embora eu seja de Concórdia, mas é em Santa Catarina também. Santa Catarina Palhoça. Bem-vinda a Erechim. Obrigada. E vocês tiveram muita sorte, não pegaram muito frio essa semana, não vão pegar e também, pelo jeito, pouca chuva. Graças a Deus, né? Lá deu bastante chuva. Aqui também bastante chuva. Bom, acontece aqui em Erechim, então, o segundo encontro de Tarô com Sotaque. Jaqueline, o que quer dizer esse encontro? Esse encontro é encontro de almas, na verdade. Nós nos encontramos num curso que fizemos e a partir daí nos relacionamos muito bem, nos sintonizamos muito bem e surgiu o Tarô com Sotaque. Muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. Nosso primeiro encontro foi em Curitiba e agora nós estamos divulgando o nosso grupo,
queremos chegar daqui a pouco até Portugal, onde a nossa colega mora. Isso aí. E, Gessiane, como é que vai acontecer esse encontro? Como é que as pessoas acessam ele? De duas maneiras. Você pode ser atendida presencialmente ou online. Presencialmente, através do telefone 54 9985 8568, onde está acontecendo os agendamentos. Os atendimentos acontecerão no Centro Cacique Sete Flechas. Qual o endereço, Jaque? Rua Joaquim de Moura Faitão, 522, bairro Aldo Arioli. Então, pode ser presencial ou online. O que nós pedimos é que faça contato anteriormente para que todos sejam atendidos a seu tempo e com todo o carinho que merecem. Sandra, vocês se juntaram a partir de um curso e vão oferecer esse segundo encontro de tarô aqui em Erechim. Qual é o verdadeiro objetivo de oferecer esse encontro e esses atendimentos? O objetivo maior é que a pessoa que nos procure, ela se conheça, é de autoajuda, porque às vezes a pessoa ela precisa se encontrar para ela entender o que acontece com ela. Às vezes está acontecendo uma situação no serviço ou no casamento e ela não sabe por que está acontecendo aquilo ali. Então lá, com a nossa ajuda, ela vai ter um esclarecimento para ela se encontrar. E a gente passou aí por esse período de pandemia, muitas perdas, a vida mudou muito rápido e algumas pessoas perderam o norte do barco ali para tocar, para seguir a vida, para retomar algumas atividades. Este pode ser um momento assim que através de uma terapia a pessoa vai florescer? Florescer, se encontrar, porque é como se fosse, eu falo assim como se fosse a lagarta, né? Ela passa pelo processo de transformação, ela passa pela dor da transformação, né? Que é quando ela sofre a mutação ali, que ela vira borboleta, né? A lagarta, e depois ela fica feliz, ela fica bonita, né? Então ela vive por aquele momento de dor, que foi o momento da pandemia, foi um momento que muitas pessoas passaram pela dor. Então elas têm que sair do casulo e florescer, né? Se encontrar. É verdade. E através das nossas mãos, Sara, o nosso destino também pode ser revelado. De que forma, olhando a minha mão, você pode dizer alguma coisa sobre mim? Bastante coisas são reveladas, sim. Por exemplo, a gente nasce com o destino na mão esquerda. Todos nós, né? E durante o tempo de transformação da vida da gente, a gente tem um livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. E através da mão direita, elas são mudadas. Então, quando eu faço a leitura das mãos, eu sempre tenho que ter tanto a direita como a esquerda para comparar se a pessoa mudou, se a pessoa continua da mesma forma, porque ela tem o livre-arbítrio, pode mudar. Em muitas coisas a mão, o destino vem, mas ela pode mudar algumas coisas na vida dela. E às vezes a pessoa não vê aquilo, e ela precisa ver, né? Então, se ela faz a leitura das mãos, eu descubro. Isso aí. Mas, através do baralho também, é possível fazer uma leitura da vida atual, do que se espera para o futuro, sonhos, projetos, enfim. É possível ter esse conhecimento? É possível, com certeza. Eu já trabalho há 23 anos aqui em Erechim. Total certeza que possa ser visto tudo, aconselhamento, futuro, tudo, com certeza. Quem guia vocês nessa iluminação toda para passar essas orientações para a pessoa, sem que ela muitas vezes leve um choque com a resposta que ela vai ter? Vou falar por mim. No meu caso, eu tenho a cigana Esmeralda, que já trabalha há muitos anos com ela, 23 anos. Eu recebo muita intuição do povo cigano. E a nossa querida Gesiane também trabalha com a cigana Esmeralda ou uma outra cigana? Eu trabalho com o tarô egípcio. Todos nós emanamos energia. Sim. O mundo é energia. Tá? A gente nós pensamos que isso é parado. Todos os átomos que constituem qualquer campo da matéria onde nós nos encontramos neste planeta, vou falar daqui porque é aqui que eu ainda conheço, ele está em movimento. A vida é movimento. Então, eu projeto isso num campo. Tudo em mim, a ciência já provou isso, né?
Então, o que o tarô, o baralho, muitas terapias alcançam? Eles alcançam esse campo que eu emito, esse campo que eu projeto. E é essa leitura que nós fazemos. Nós alcançamos esse campo que todos emitem, tá? E fazemos a leitura disso através das cartas. Eu trabalho com o tarô egípcio, como eu disse, e quando a gente trabalha, quem lê tarô, quem trabalha com esse tipo de terapia, não faz isso sozinho. Nós pedimos sempre a proteção dos nossos mentores, dos nossos guias. No meu caso, eu sou muito ligada a Saint-Germain e à Grande Fraternidade Branca. Muita intuição vem. A gente não faz isso sozinho por nós mesmos. E tem que ter muita responsabilidade. Então tem que ter o contato, tem que ter o cuidado. A gente sente, a gente acolhe a pessoa que chega até a gente. E qual o nosso intuito maior? É que cada um que chegue até nós saia muito melhor do que nos encontrou. Então, essa contribuição é uma contribuição que rege as nossas vidas. Poder ser um instrumento bom na vida do outro. Tocar uma vida humana sendo uma vida humana. Que bonito. É isso aí. Me emocionei também. Não tem como não se emocionar. Nós mesmos, isso é a nossa vida. Nós vivenciamos isso todos os dias, o dia todo. E é impossível não nos emocionarmos. É impossível. É verdade. A partir do momento que a gente toca a vida de alguém, seja um momento de incerteza, que ela precisa daquele conforto, o maior conforto ainda é para nós, né? Porque a gente conseguiu uma transformação. Barra de Axis, como é que ela funciona aí para a gente até entender melhor e de que forma vamos ter benefícios participando? Barras de Axis são pontos que a gente tem na cabeça, que são trabalhados com a mão, energias, né, que são emanadas, que vêm, e trabalha toda a parte física da pessoa. O Reiki, ele trabalha mais o espiritual. Trabalha a matéria também, mas muito o espiritual. E as barras de Axis, ela trabalha mais a parte vibracional, a parte externa. Nós costumamos dizer que a barra de Axis trabalha no desbloqueio, por isso que a gente chama de correr as barras. É desbloquear o que você tem, que você traz de bloqueio em você. Por exemplo, um exemplo clássico, medo de dirigir, medo de falar, alguns traumas, gestante, o medo de não dar conta de ser mãe, embora o instinto exista, muitas mulheres diante dessa situação se colocam diante de um medo enorme. E você corre a barra e a pessoa se transforma. O medo de se colocar num patamar de chefia. A pessoa quer ser promovida, mas tem o medo de se colocar nessa responsabilidade. Então, a barra sendo corrida, ela vai destravando esses medos, não é, Sandra? Sim, isso aconteceu muito na minha vida. Os medos que eu tinha e que hoje eu estou aqui por ter vencido esses medos, por eu ter recebido barras de Axis. E como eu já tive muito problema de saúde, eu tinha muito medo de fazer as coisas. Jamais antes eu iria vir de Santa Catarina para cá de avião. Que sempre tinha aquele medo, assim, né? E agora eu enfrento, superei e não tem limites. Daqui a pouco nós vamos para Portugal. Isso aí. Sara, quando você faz a leitura das mãos em uma pessoa, é uma vez só que você faz a leitura e já se desenha o futuro dela? Ou é necessário a cada tempos estar refazendo essa leitura? Como é que funciona isso? Não, depende da pessoa em si, né? Se ela, vamos supor que ela mude as atitudes dela, a mão também muda, né? As linhas, quer dizer, da mão direita, da esquerda nunca mudam. Então, quando eu faço a leitura que é mais profunda, aqui nós vamos fazer assim, eu vejo o tarô e junto com o tarô eu leio as mãos, porque é uma conexão entre as duas coisas. Quando você quer fazer uma coisa mais profunda com as mãos, saber muito mais da sua vida, aí tem que ser um estudo. E eu levo daí 1 semana, 2, para entregar esse estudo para a pessoa. Então, normalmente eu leio algumas linhas, né, junto, mas
para fazer um estudo grande, teria que ter pelo menos uma semana, 10 dias. E ela não precisa fazer sempre. Ela guarda aquela folha que eu vou mandar, o estudo que eu vou mandar para ela. E dali um determinado tempo, né, ela pode rever com as próprias linhas das mãos dela como ela mudou. Ou se ela não mudou em nada, né? Então, vai depender muito do que a pessoa quer para si. Ali a gente pode falar, mas ela tem que saber se ela quer ou não mudar a vida. Então a gente tem o poder de mudar o nosso futuro tem, como tem, o presente. Todo Todos mundo. têm um livre-arbítrio, né? Você tem um livre-arbítrio para mudar. Como então, a Sandra disse, sabe? Como a Sandra, taróloga e terapeuta, disse, Sandra, todos nós temos o livre-arbítrio. Nenhuma condição vai ser desrespeitada. Eu posso indicar, por exemplo, estou fazendo uma leitura de tarô e você teve um convite, você está insatisfeito no seu trabalho e teve um convite para ir para uma outra empresa. E eu checo o campo desse convite, o que ele significa para você. Você vai decidir se você quer ir para essa nova etapa ou não. Você sabe o que vai te encontrar lá. E muitas vezes as pessoas não vão para o passo seguinte porque é muito confortável a zona de conforto. E eu sempre costumo dizer que não há zona que prostitua mais o ser humano do que a zona de conforto. Porque nós tendemos a ficar infinitamente nela. Então, quando você tem alguém que pode dizer, olha, lá nesse novo trabalho, a dificuldade vai ser as pessoas. Então, você se dedica a isso, atente-se ao seu falar, cuide da sua comunicação, sabendo que o processo de comunicação não é só o falar, é o ouvir, é o perceber o quanto o outro entendeu do que você fala. Aí você vai para essa nova etapa sabendo disso, que lá você vai encontrar pessoas que não te entendiam tão facilmente como no teu universo anterior. Então, é uma ferramenta que pode te levar ao patamar seguinte, mas a decisão de ir para esse novo patamar é sua, sempre é sua. Sempre é o nosso livre-arbítrio que impera. Verdade. O tarô é um alerta. A gente joga as cartas e ali a gente vê a situação e fala para a pessoa. Se tem alguém doente, se a gente viu ali, a gente fala se tem alguém doente na família, para tomar cuidado, para procurar um médico, ou ela mesma que veio ver, ou se vai ter uma mudança de emprego, ou se vai perder o emprego, para ter uma reserva de dinheiro. Isso tudo a gente fala. Eu costumo dizer que eu não adivinho, né? Eu não adivinho o futuro, eu não sou adivinha. A gente estudou o tarô e nas cartas a gente pode dar um mapa do que está acontecendo, uma direção. E ali a pessoa vai optar se vai querer aquele conselho ou não. É um aconselhamento, eu converso muito, eu mostro muito o lado que a pessoa não está vendo, que eu vejo que ela não está vendo aquele lado ali, que ela deve de começar a enxergar, e aí é esclarecido. Tem que ter o respeito também pela história da pessoa que está na nossa frente, né? Todo esse aprendizado ali de conseguir ver através do tarô, das cartas, enfim, das terapias todas, o futuro, prever o futuro de uma pessoa, tem uma iluminação de Deus, dos anjos, de algum santo? Como é que é isso? Eu tenho o meu mestre de luz, eu trabalho também com a Fraternidade Branca, com a G. Eu tenho a deusa Pórtia, que é a irmã gêmea de São Germain. Então, eu recebo essa iluminação. Eu sou um bandista também, né? Já há 24 anos vai fazer. E lá eu tenho as minhas entidades que eu recebo. Não que eu trabalhe incorporado, isso jamais, né? Mas a gente tem uma intuição muito grande e eu tenho da minha cigana, que eu já há anos trabalho com ela, né? Então, assim, por isso que eu leio com mais facilidade a mão ainda, né? Tá, e assim, durante o dia, vocês encontram, por exemplo, uma pessoa na rua. Existe, de repente, você olhar, por exemplo, olhou para mim, poder prever alguma coisa da minha vida só me olhando, ou você tem que abrir o baralho mesmo? Não, eu consigo. Não. Se me for permitido, eu consigo. A pessoa tem que estar essa abertura, então. Eu sou cabeleireira também. E já teve um dia eu fui atender a cliente e ela era uma senhora e quando eu olhei para ela, eu vi a morte nos olhos dela. Nossa.
Eu via a morte nos olhos dela, só que claro que eu não ia dizer para ela, né? Mas eu, como a filha dela também era minha cliente, eu disse, tu tem que levar tua mãe no hospital? Ela disse, mas a mãe só tem a glicemia baixa. Eu disse, mas ela precisa de tratamento, tu tem que levar tua mãe no hospital. Isso foi começo de janeiro, dia 26 de janeiro ela partiu. E daí a filha lembrou, entendeu? Foi um alerta, eu dei um alerta, eu recebi esse alerta. E ela, né, não me ouviu, mas eu avisei para ela que ela tinha que tomar cuidado. Foram os anjos que mandaram você dar esse recado. Tem vezes assim que acontece, não é sempre nem quando eu quero. Não é quando eu quero, é quando vem a intuição e quando é para eu falar. Bom, neste encontro nós também vamos ter uma parte bastante importante para aquela pessoa que está um pouquinho sobrecarregada, seja pelos problemas pessoais, familiares ou empresariais, que é o alinhamento dos nossos chakras. E todos nós temos chakras no nosso corpo, né, Sara? Temos sim, e esse às vezes está em total desequilíbrio. Ou às vezes é um ou dois só, né? Mas tem que ser alinhado para que a pessoa tenha uma energia diferente, né? Que ela consiga se manter depois em equilíbrio. Então isso é feito com as panelas tibetanas, com as pedras e os mantras, né? Então a pessoa tem essa oportunidade de ir lá fazer um momento de cura. É interessante essa fala da Sara, porque as pessoas entendem que ficar em equilíbrio é ficar zen, tranquila e não ser abalada por nada. Não é assim. Ficar em equilíbrio é você estar justamente preparado, equalizado com o teu potencial para resolver as tuas questões. Então você vai ter coragem e postura diante da tua própria vida para resolver as suas questões, sejam elas empresariais, financeiras, amorosas ou até questões familiares. Você consegue se posicionar e chamar o outro para o entendimento. Então essa é a questão que a gente convida para o equilíbrio. Pode, claro. Os chakras, os principais são 7, né? E tem muito mais no nosso corpo. Mas, às vezes, a pessoa tem dificuldade na comunicação. Então, o chakra laríngeo, às vezes, está em desequilíbrio. Às vezes, a pessoa não consegue observar o outro ou é desligada. O frontal está em desequilíbrio, entendeu? E o coração, o chakra cardíaco, às vezes é problema emocional, a pessoa não consegue se expressar, fica muito trancada, angustiada, está em desequilíbrio. Problema no estômago, que é o plexo solar, a pessoa tem que estar alinhada, porque às vezes tem dor no estômago e não sabe do que é. Às vezes a pessoa fica nervosa, já dói o estômago. Então, tem que ter um alinhamento. Tem o chakra umbilical, que é o sexual, que é abaixo do umbigo, e tem o chakra raiz, que é lá embaixo, que é o chakra que faz o aterramento, que nos conecta com a Terra, o centro da Terra, para nos deixar no eixo, né, em equilíbrio. Muito bem, então eu quero agradecer a presença aqui de vocês por estarem aqui para falar sobre esse evento, mas a gente não terminou não, daqui a pouco vem outras terapeutas aqui, a gente vai seguir falando sobre este segundo encontro de tarô com sotaque que acontece essa semana aqui em Erechim. E a gente segue aqui falando sobre esse segundo encontro do tarô com sotaque e aos poucos a gente vai entendendo por que é com sotaque. Aí nós temos catarinense, baiana, mineira, uma importada aí de Portugal, temos aqui de Erechim, então uma mistura de sotaques que vão estar oferecendo um trabalho aqui em Erechim. Mas o evento começa com uma palestra, né, Jaqueline? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como as pessoas podem participar da palestra e quem vai palestrar. A nossa palestra vai ocorrer no Centro de Umbanda Cacique Sete Flechas, ao qual eu sou dirigente espiritual material há 22 anos. E antes você falou assim, da onde que vinha a inspiração. Eu não sei fazer previsões, mas quando eu estou incorporada junto ao Cacique Sete Flecha, ele faz muitas premonições, ele fala muito para as pessoas, assim, coisas que acontecem. E como eu falei nas cartas, eu tenho a inspiração de uma cigana, só para complementar, que antes eu não consegui complementar. Então, há 22 anos trabalho com esse guia maravilhoso e ele sim consegue falar, olhar para ti e te dizer tudo o que você precisa saber.
Eu sozinha não, mas incorporada sim. E é no centro que nós vamos fazer a nossa palestra amanhã, dia 28, a partir das 19h30. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, material de higiene. E se por acaso, sim, chegar lá, pode chegar sem nada também, vai ser muito bem assistido, vai ser muito bem acolhido. As palestrantes vai ser um pouco de cada uma, mas principalmente é a Rita, de Salvador, Gisiane, a Sandra, de Palhoça, a Deusinda, de Portugal, a Sara e a Daniela, que não está presente, de Santa Maria. Eu e Diana, que também está por chegar, que é de Minas, vamos ficar mais na social. Também é necessário, né? Também é necessário. Vamos estar acolhendo a todos que chegarem lá. E qual vai ser o tema da palestra? O poder do agora. Tá, e nessa palestra vai haver previsões também ou somente a palestra para as pessoas entenderem o que o poder do agora quer dizer? Somente a palestra, somente assim, o que é o poder do agora. Ok, então vai ser um evento aberto ao público? Aberto ao público. Uma palestra em torno de 1 hora? Conforme a conversa se estender, mas acredito que no máximo 1h30, 2 horas, não sei. Ok. Dilzinda, você também é taróloga e tem uma forte ligação com vidas passadas. Me fala um pouquinho, eu vou poder conversar com os meus entes queridos que já partiram, que estão em outro plano, é isso? Não, você vai conseguir perceber porque é que tem certos bloqueios e medos, receios que aparecem atualmente. Você passa por uma situação traumática e fica com um medo, com um bloqueio que não sabe porquê. Há pessoas, por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo, pessoas que de repente passam a ter medo de pássaros, medo do comboio. Já trazem, desde que nasceram, esse medo e não sabem explicar porquê, e outros, há uma situação da vida que vai buscar essa emoção e passam a ter. E com a terapia de vidas passadas, muitas vezes vão conseguir perceber o que é que deu origem àquele medo. Consegue-se ir buscar o que é que houve numa outra vida que provocou aquele bloqueio na vida da pessoa nesta vida atual. E é possível desbloquear e a pessoa viver sem medo? Sim, sim. É possível desbloquear e a pessoa viver sem medo. E essa terapia de vidas passadas é feita uma sessão e a pessoa já consegue se desbloquear ou é um trabalho É um trabalho. Pode numa sessão ser suficiente ou não. Depende, porque muitas vezes as pessoas não trazem só um bloqueio. Há situações que realmente a pessoa faz uma e consegue ver e consegue ultrapassar. Há outras que as pessoas numa sessão conseguem ver, mas não conseguem ultrapassar. Primeiro porque têm crenças limitantes, como todos nós temos, porque os nossos pais diziam, quando éramos pequenos, não vais para aí que podes magoar, vê um bicho morto, e isso são crenças limitantes. Conforme é isso, é na cultura religiosa que nos foram incutindo ao longo da vida, que depois faz crenças limitantes. A pessoa pode até ver onde é que está o bloqueio e por vezes não consegue ultrapassar por essas crenças limitantes, mas há sempre forma de dar a volta à questão, desde que a pessoa que esteja disposta a abrir a mente e a mudar a sua maneira de pensar. Então quer dizer que a gente não teve só essa vida, a gente teve vidas antes de estar aqui. E por que nós voltamos nesse corpo, nesse padrão? Porque tem que vir aprender a mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, para a nossa alma poder subir de dimensão. Geralmente também resgatar dívidas. Dívidas, como Deus ainda disse, dívidas de vidas passadas, kármicas. Um exemplo, o suicida. O suicida é um espírito que já em outras encarnações ele se tirou a vida. Então, geralmente, reencarna para não cometer o mesmo erro, para não fazer o mesmo erro de se tirar a vida. Só que, geralmente, o karma é muito grande, a pressão é muito grande e qualquer problema aqui na vida que está encarnado, vamos supor hoje, a pessoa não tem a força de dizer não vou me tirar a vida, com certeza comete o mesmo erro. Então, muitas vezes, a nossa encarnação são resgatar karmas.
de vidas. E quando a pessoa não consegue resgatar, ela vai voltando, vou voltar, até conseguir essa evolução? Até conseguir a evolução e chegar onde tem que chegar. Todos viemos com a melhor e principal missão, que é desenvolvermos a nós mesmos. Isso. Ninguém se desenvolve, ninguém modifica, ninguém cresce, ninguém melhora por o outro. Nós modificamos, crescemos e melhoramos por nós mesmos. Estamos aqui para sermos instrumentos na vida dos outros. Esse processo evolutivo não se dá só no ser humano. Ele se dá em todo o processo de vida na Terra. Quem é biólogo, quem é veterinário, de todas as ciências, entende essa minha fala. Um animal, um cachorro, um gato, não se comportava hoje como se comportava há 100 anos atrás. Seres humanos têm a tendência de evoluir como todos os outros animais. Haja visto que a própria bactéria evolui. Por que nós não evoluiríamos? Então, o processo, como disse anteriormente a Sandra, é do ponto zero ao máximo que se conseguir. E isso é individual. Não existe o certo, não existe o errado, não existe a velocidade. Na vida, a direção que se coloca é muito mais importante do que a velocidade que se imprime. Estar indo num direcionamento certo é muito mais importante do que a velocidade. Então, a pausa, o agora, é muito importante por isso. O que eu quero, o que eu faço, o que eu quero conseguir, o que eu trago, qual é a contribuição que eu dou a mim mesma para chegar aonde eu me determinei a chegar. E todas essas terapias fazem com que a gente reveja esse processo. Todos nós temos um ponto de vista e, como o próprio nome diz, é limitado. Nenhum de nós tem um horizonte de vista. Então é preciso que nos conhecemos melhor para que possamos evoluir cada vez mais. Isso aí. Rita, você trabalha com os números. Eles têm um poder grande e forte na nossa vida? Como é que funciona a numerologia? Os números não é que eles tenham o poder, mas são códigos milenares, assim como o tarô. Ninguém sabe de onde veio, onde começou. Mas toda a cultura na Grécia, no Egito, nos faz crer, os psiquiatras, os psicólogos, Jung já dizia isso, nos faz crer que existe um código que nos alinha, nos direciona aqui na Terra. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, você tem um número importante na sua vida? Cada um de nós vai saber dizer que tem um número importante na sua vida. O dia que eu nasci, a data do nascimento de minha filha. Quando eu fiz o batismo do meu cachorrinho, do meu gatinho. Então, eles não têm energia. Agora, eles trazem códigos que nos orientam. Por exemplo, um mapa numerológico cabalístico. Quantos adolescentes, quantos pais não sabem lidar com o comportamento dos seus filhos? Aí o mapa numerológico infantil diz assim, olha, aquela criança nasceu no dia 5/2. Nasceu no dia 5/2. É por isso que eu tenho que repetir tanto para aquele menino pegar a mochila e colocar naquele lugar, que é naquele lugar que tem que ficar. Com uma criança que nasce no dia 5, não é bem naquele lugar que tem que ficar, sempre. Então, isso facilita o lidar, o crescer junto. Gê falou da questão do você vir aqui sempre com uma renovação. E você vir aqui sempre com a renovação de ser importante para si e para o outro. Por exemplo, você está aqui, é jornalista. Não seria nada se não tivesse nós aqui. Eu não seria uma professora de matemática, porque minha ligação com os números vem desde muito antes. Eu sou professora de matemática também. E ela não aconteceria se eu não tivesse o público, os alunos, para fazer com que eu cresça, para entender o meu processo de vida aqui na Terra, principalmente naquela pessoa que está ali, que me dá mais trabalho,
é aquele que mais lhe possibilita o crescimento, cumprir com sua missão, descobrir seu propósito de vida. O mapa numerológico, seja infantil, seja pessoal, já para os adultos, ele traça um mapa da sua trajetória de vida aqui na Terra. É o que eu acredito como ciência, trabalho com isso e trabalhei primeiro em mim e nos meus. Acredito demais na numerologia cabalística, vem de Pitágoras, século VI a.C., muito antes dele, Sócrates, Tales, é que não dá tempo de falar de tudo, mas ele norteia a nossa vida, ele traz o que é que te move aqui na Terra, quais são essas suas habilidades e o seu destino, como é que vai, e a sua missão, quais são os desafios que você traz aqui na vida, tudo como aprendizagem, nada como punição. É verdade, tá. Essa pessoa vai estar contigo em uma consulta, já vai ser possível ver os números que favorecem ela nos jogos, por exemplo, números dias da semana que é mais propício para fazer negócios. Sim, é dessa forma que funciona? Para além disso, porque às vezes, como é o nosso processo, nós acreditamos em reencarnação e nós trazemos o que aprender sempre, todo mundo, quem acredita, quem não acredita, mas a gente está vivo, está na vida, a gente sabe que a gente tem que lidar cada vez mais com o ser humano e é uma que me desafia, me provoca uma reação e como Platão diz, não seja reativo, você vai perder com isso. E ele está certo, mas é o nosso trabalho, eu sou reativa, hoje bem menos. Então, ele traça no mapa numerológico cabalístico as suas aprendizagens. Por exemplo, uma habilidade que você sabe até que você tem para desenvolver uma profissão, mas você fica receoso, bloqueado, não vai, e vê uma crença limitante, as crenças limitantes, você nasceu, não vai dar certo. Não vai dar certo, mas quando tem aqueles numerozinhos se comunicando, tão ritmos, tão sincronizados, a pessoa toma consciência disso, vê, por exemplo, a lição kármica dela, um desafio que ela tem que aprender e lida com aquele desafio, ufa, vai embora, como eu que estou aqui falando, que eu nunca pensei estar aqui. E eu fiquei mais à vontade aqui, posso falar? Pode. Fiquei tão à vontade, chegamos todas nervosas, porque não somos estrelas, estamos em processo, né? As pedras estão todas aqui, caros ouvintes, para facilitar o processo. Aí o radialista virou e fez assim, aquela voz que vocês fazem, que a gente não sabe fazer, nós estamos aqui na terra da amizade? Capital da amizade. Na capital da amizade. Ele disse, nós nascemos de uma amizade de almas, de encontro de almas. Eu disse, pronto, é aqui que eu me ajeito. Já estou à vontade. E é isso aí, né? De alguma forma nós temos uma ligação, não é à toa que estamos aqui hoje falando desse assunto de uma forma tão descontraída, até para que as pessoas entendam, né? Sandra, deixa eu falar mais um pouquinho. Fala, que eu gostei de te ouvir. Nós estamos tão felizes, Sandra. Nós somos 8, nos conhecemos online. Verdade. Nós não imaginamos, nós sabíamos que estaríamos aqui juntas, não sabemos porquê, não sabíamos porquê, não entendíamos aquele chamado, nos encontramos, fizemos o primeiro encontro e a gente olhava assim uma para a outra e dizia assim, é verdade isso? Como assim? Isso está acontecendo? É interessante, nós não temos assim, eu prefiro Del. Não, nós somos uma só. E o nosso objetivo, o nosso grupo, ele é itinerante. A gente quer levar a nossa sabedoria para o outro, que é onde a gente cresce, não é? Porque quando a gente, isso aí já é filosófico, já é provado, quando a gente tem um conhecimento para si, não desabrocha, tem até compartilhar. Tem até depressão, tem problema, não sabe por quê? Compartilha alguma coisa que é um processo de autoconhecimento e que a gente vê a melhor. Então, nosso grupo, nós somos 8 e 8 mulheres. Público masculino nos aguarde. Cheguem. E 8 mulheres aí com muita sabedoria e muita vontade de fazer o diferencial, né? Começa amanhã com uma palestra e segue até quando? Até quando as pessoas podem ter contato com vocês e trocar essa energia tão gostosa que eu estou sendo privilegiada? Até o dia 2 de julho. Nós vamos atender das 10 da manhã às 9 da noite. Agende seus horários, por favor, através do telefone 54 99 85 8568.
E o endereço para as pessoas se localizarem? Rua Joaquim de Moura Faitão, número 522, bairro Aldarioli. Então é bem próximo aí do centro de Erechim, né? Esse Sim. bairro aí, eu também não sei me localizar muito bem porque eu não sou boa de localização, mas nós temos muitos aplicativos que nos levam a esses endereços. Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Teríamos tanta coisa ainda para falar, né? Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Todos vão ter a oportunidade de conhecê-las, conversar com elas calmamente, esclarecer suas dúvidas, ver quais são os seus números que favorecem, esclarecer as dúvidas das outras vidas, né? Porque tem um peso bastante grande nessa vida e até para a gente entender as nossas atitudes hoje, é bom entender o que houve lá na outra vida, para a gente não errar daquela forma, começar a acertar. Sim. Então eu agradeço vocês, assim, desejo muita luz, muito sucesso, que vocês toquem vidas, impactem Erechim. E Erechim realmente, como disse hoje de manhã o nosso colega Fábio na rádio, é a capital da amizade. Vocês se sintam nossas amigas de Erechim e voltem sempre que quiserem. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de terça-feira e uma belíssima quarta-feira. Nos encontramos às 20 horas. Até lá. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master, dá um quentinho no coração. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.